recebendo aqui o pastor Renildo. Eu queria convidar ele aqui à frente. Foi convidado pelo Humberto. O Humberto esteve lá em Goiânia, esteve com ele. Prontamente ele aceitou o convite para estar conosco, sendo instrumento de Deus, sendo um vaso de Deus. Baixe a cabeça aí, vamos orar a Deus. Deus amado, Pai querido, santo e maravilhoso, cá estamos, Senhor, ansiosos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que Tu possa usar o Teu vaso, Senhor, que ele seja instrumento Teu, Senhor. Que através da voz dele nós possamos sentir a Tua poderosa voz falando nos nossos corações. Usa-o, Senhor, capacita-o, Senhor, e que nós verdadeiramente possamos sair daqui alimentados pela Tua palavra. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, graça e paz, amém? É uma satisfação para mim estar com vocês aqui hoje à noite, poder compartilhar da palavra de Deus. Eu estive, embora não tenha vindo especificamente para pregar em nenhuma igreja, acabei pregando ontem à noite em uma igreja, na posse do pastor Jânio, hoje de manhã na igreja Emanuel, e agora à noite aqui. Eu quero compartilhar uma palavra que eu acho que é uma palavra muito confortante, gostosa de ser ouvida. Acho melhor do que as que eu ministrei ontem e hoje, falando com essas igrejas, que é sobre o céu. E eu acho que esse é um dos temas mais especiais das Escrituras para se poder falar deles. E eu quero começar lendo um texto de 1 João, capítulo 3, do versículo 1 ao 3. O texto diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conheceu, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, isso é a palavra voltar, nós seremos semelhante a Ele, a Jesus, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Tem um outro texto também de 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 até o 57, que o texto diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar ainda por um instante. Feche seus olhos. Deus, nós estamos diante da Tua presença, e nós queremos, ó Deus, ouvir a Tua palavra, entendê-la e aplicar ela, ó Deus, para os nossos corações. O Senhor um dia fez uma promessa extraordinária, dizendo que nos levaria um dia para morar contigo. E nós aguardamos, ó Deus, esse dia, e queremos nutrir disso, aprender disso hoje à noite, em nome de Jesus. Jesus, queridos, em João capítulo 14, ele diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim.
pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Essa é uma das promessas mais extraordinárias das Escrituras, porque é a promessa de um dia morarmos eternamente com Jesus. E não é uma promessa terrena, não é uma promessa de bens móveis ou imóveis, não se trata de coisas desse mundo, mas é uma promessa para quando nós estivermos com Jesus. Há muitas moradas, e eu vou e eu volto, e eu vou buscar vocês para vocês estar comigo. É o que disse Jesus. Eu percebo que nos nossos dias o céu é uma ênfase muito rara no contexto da igreja brasileira. Nós cantamos poucas coisas que falam sobre o céu, pouco se escreve sobre isso, até porque a igreja está muito mais preocupada em ensinar as pessoas a como viver bem na terra, do que necessariamente ensinar as pessoas a se prepararem para ir para o céu. Então nós ficamos muito mais com uma teologia humanista, uma teologia que eu chamo de teologia da receita, que é uma teologia sobre mim, sobre ter coisas, sobre conquistar coisas. E então isso é teologia da receita. E essa teologia da receita, ela não é uma teologia transcendental, porque é uma teologia que faz a gente só olhar para a terra. A mim, pelo menos me parece que a maior missão da igreja é fazer com que a igreja tire os olhos da terra e tenha uma visão mais transcendente, e ela olhe para a glória de Deus. Se você enumerar os 10 maiores ensinos de Jesus durante os seus dias, o número 1 é Jesus. O que ele mais ensinou foi que nós devemos amar mais as coisas lá do alto do que as aqui da terra, e ensinar que nós devíamos aprender a ter desapego com essas coisas. Então, fortemente nos nossos dias, a gente vive essa ênfase humanista, essa ênfase receitual, que reflete tão pouco o céu. Queridos, como será a introdução de um espírito consciente no mundo invisível? Como é que é isso? Já pensou a gente estar aqui, e aí você morre, e ao morrer, na mesma hora, porque não tem parada, porque embora eu não sei como é que isso vingou na igreja brasileira, é que a maioria das pessoas acha que a gente morre e a gente fica dormindo, que a gente entra em estado de dormência. Mas isso para mim não confere com as Escrituras. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, disse Jesus. Então, quando a gente morre, se você está em Cristo, você morreu, e no instante seguinte, glória para nós, glória para você, Jesus Cristo na sua frente. Algo extraordinário. Como é que é a introdução de um espírito consciente? Porque é importante lembrar que a gente entra no céu, a gente não entra deletado, desinformado, com um tipo de amnésia. Nós entramos com a nossa memória, porque o céu sem memória não é céu e não tem sentido nenhum. E o inferno é inferno porque existe memória. Porque também o inferno sem memória não faz sentido. Seria apenas um masoquismo celestial. Mas o céu, queridos, ele não nos deixa desmemoriados. Nós estaremos ali plenos. Não há que se duvidar que a consciência, ainda que perdida antes da morte, seja por razões físicas ou mentais, ela se restabelece assim que o ato da morte se completa, com a remoção da causa que a interrompe. Você já imaginou isso? Indivíduos que aqui na terra ficaram presos em um corpo, ou que morreram ainda muito cedo, sem falar, ou pessoas que viveram absolutamente aprisionadas em qualquer tipo de coisa física ou mental. Esse indivíduo, ao entrar no céu, a consciência dele se restabelece na hora, porque não há alma no céu doente, aleijada, ou alma bebê ou idosa, há apenas almas diante do Senhor, plenas de todas as suas faculdades.
ao entrar, queridos, nessa nova realidade pós-morte no céu, quais serão as nossas sensações? O que é que a gente vai sentir nesses primeiros minutos, quando você entra no céu? Em primeiro lugar, queridos, a primeira sensação de estar em outro mundo, ela tem de ser impressionante. Porque o texto de 1 João capítulo 3, o verso 2, ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Porque quando ele se manifestar, diz o texto, nós seremos semelhantes a Jesus, porque nós haveremos de vê-lo como ele é. Porque, queridos, quem é que foi visto no mundo? Foi visto Jesus, o Filho do Homem. Para o evangelista Marcos, Jesus era o servo do Senhor, o Filho do Homem. Para Isaías, ele chama ele de o servo do Senhor. A figura que veio ao mundo é a figura humana. E a Bíblia diz em Mateus, no sermão profético de Jesus, que quando Jesus vier, todo olho, quando vier o Filho do Homem, todo olho o verá. Mas o texto aqui diz que quando ele voltar, nós seremos semelhantes a Jesus, porque a gente vai ver Jesus como ele é. E como é Jesus? Não é o Jesus que a gente viu aqui, despossuído da sua glória. A Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A Bíblia diz que Jesus, para vir aqui na figura humana, ele se esvazia de glória, de poder, senão não era possível nem olhar para Jesus. E a Bíblia trata isso dizendo que ele, em forma de Deus, não se valeu de ser igual a Deus. Ele não usou dessa prerrogativa, mas ele abdica de glória e vem aqui. Mas no céu, meus queridos, não é Jesus, o Filho do Homem, que nós veremos. Nós veremos no céu é Jesus, o Filho de Deus, na totalidade do seu poder e da sua glória. É esse Jesus que no céu nós vamos ver. Porque Jesus, o Filho do Homem, todo mundo vai ver. Mas para mim, o grande prêmio e a grande questão do céu é poder ver Jesus em toda a glória dele. E queridos, lá no céu é impressionante. Por quê? Primeiro, porque o céu, queridos, ele é Cristo na totalidade da sua glória. Sabe Apocalipse 21, versículo 22 e 23? Lá diz o texto que, falando essa palavra nela, é a cidade santa. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem da luz do sol, nem da lua para lhe darem a claridade, porque a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Queridos, o fulgor da glória de Deus, o esplendor da sua glória é algo tão extraordinário, que a presença do Cordeiro, do Deus eterno, ilumina tudo, brilha tudo naquele lugar. Nem sol, nem lua, não é preciso mais. Só do brilho fulgurante da glória de Deus. Então, queridos, o céu é impressionante. Por quê? Porque o céu, meus queridos, ele é Jesus na totalidade da sua glória. O céu, queridos, a questão do céu não são as ruas de ouro, não é carruagem, não é coroa, não é galardão.
Às vezes a gente está tão materializado, e essa infame teologia da prosperidade é um negócio tão sério, que crente, quando pensa no céu, ele pensa em coisa que dá glamour. Ele pensa na rua de ouro, ele pensa nas pérolas da porta, ele pensa em carruagem chique, ele pensa em coroa, ele só pensa em prêmio. Mas irmãos, isso tudo no céu sem Jesus é nada, absolutamente nada. O céu é Cristo na totalidade da sua glória. Queridos, eu gosto nas Escrituras, quando no Novo Testamento a Bíblia define Jesus. E lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13 até o versículo 20, o texto diz assim, presta atenção, só falando de Jesus: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual em Jesus temos a redenção, a remissão dos pecados. Este Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, na terra e nos céus. O autor aos Hebreus, um autor que não se conhece, dizia: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, nesses últimos dias nos fala pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Apocalipse 1:8, Jesus dizendo de si: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:18, estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Em João 7 vezes, para definir quem é Jesus, ele usa a expressão eu sou. João 6,35, declarou-lhes, pois Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João 8,12, de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O terceiro eu sou, João 10,9, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. João 10,11, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. João 11,25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 14,6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E o sétimo eu sou é João 15,1, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Em Apocalipse, Jesus é chamado de a brilhante estrela da manhã, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, de quem Isaías disse que ele era o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Chamado por Jó de o meu Redentor vive. E queridos, a Bíblia, eu podia passar aqui minutos e minutos e horas falando do que só as Escrituras dizem de Jesus Cristo. E o céu é Jesus na totalidade do seu poder e da sua glória. É ver Jesus, não o Filho do homem, mas Jesus, o Filho de Deus, em toda glória e poder. Esse que eu descrevi aqui em alguns versículos para vocês.
E o céu, ele é Jesus na totalidade da sua glória. O céu é impressionante porque ele é um lugar da manifestação da glória de Deus. Apocalipse 21, versículo 22 e 20, aliás, desculpa, né? Apocalipse 21, 3, vê se está aí esse texto. Diz: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Eis o tabernáculo, e diz o texto que Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Não está aí, mas o próximo versículo diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Queridos, o céu é Jesus na totalidade da sua glória. O céu é um lugar de manifestação da glória de Deus. Às vezes as pessoas pensam assim: gente, mas as pessoas desenharam durante toda a história um céu meio pasmacento, um céu que é uma pracinha, sentado num banco com um anjinho tocando harpa. É uma visão muito, muito ridícula daquilo que é o céu. Mas eu confesso que se o céu é Jesus em toda a sua plenitude e glória, entrar no céu e ver Jesus, você pode bater o joelho e adorá-lo a eternidade toda, glorificando, esbabacado, boquiaberto ante a glória dele. Basta isso. Porque, queridos, você já imaginou ver Jesus na sua frente? O Filho de Deus, não despossuído de glória, não abdicado, mas pleno de todo o seu fulgor e glória. Ao ver Jesus, você podia passar a eternidade inteira de joelhos, adorando a Ele para sempre. É claro que a Bíblia fornece imagens muito dinâmicas daquilo que é a vida no céu. Então, queridos, o céu, ele é impressionante, porque a gente vai estar com Jesus, porque a glória de Deus se manifesta naquele lugar. Ao entrar, queridos, nessa nova realidade pós-morte, em segundo lugar, a sensação é: como eu perdi tempo com coisas tão pequenas. Queridos, aqui na terra, a gente é tão pequeno, falível, miserável. A gente gasta tempos da nossa vida com coisas tão pequenas, tão fúteis, tão banais. A gente reserva tempo para odiar pessoas, para fazer o mal para os outros, para ficar brigado com alguém. A gente ama posses, a gente ama coisas desse mundo, a gente se agarra de maneira ferrenha a coisas que não são eternas. Então a primeira sensação é uma sensação que ela tem que ser impressionante: ver Jesus. A segunda sensação é: como eu perdi tempo com coisas tão pequenas. Automaticamente, no mesmo instante, o mesmo segundo de entrada no céu, essa sensação virá. Porque a descrição de João do céu é algo extraordinário. E lá em Apocalipse 7, do versículo 9 em diante, o texto diz assim: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, povos, línguas e tribos, em pé diante do trono e do Cordeiro, com palmas nas mãos, vestidos de vestiduras brancas. E diz o texto que eles clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam, vai formulando essa imagem na sua cabeça. Ele vê gente de todos os cantos. Depois o texto diz que todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. E diz o texto que ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém.
O texto segue dizendo que um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? João então, interagindo com a profecia, ele diz: respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono, diz o texto, falando de Deus, que ele estenderá sobre eles o seu tabernáculo, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono, Jesus Cristo, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém, queridos? Você imaginou? Aqui na terra a gente é pastoreado, cuidado por pessoas cheias de defeitos e falhas, como eu, homens limitados. Aqui tem outros pastores, mas você já pensou no céu? Diz o texto que o Cordeiro vai apacentar vocês. O pastoreio é de Jesus Cristo, o Senhor da glória, e Ele vai guiá-los às fontes da água da vida, e haverá consolo, plenificação, não haverá uma única carência, um único incômodo, nem fome, nem sede, nem sol, nem nada, porque Jesus vai estar ali. Então, queridos, ao contemplar aquilo que a Bíblia fala do céu, é uma sensação do tipo: como eu fui tão pequeno, como eu me dediquei tão pouco a um Jesus tão maravilhoso, como eu gastei um tempo da minha vida tão precioso lá na terra, como eu fui tolo, como eu andei cego tanto tempo. Porque entrar e ver toda essa glória, meus queridos, a reunião dos santos no céu, na presença de Deus, adorando Jesus Cristo, sentindo, percebendo a glória de Deus de maneira extraordinária, inimaginável e inenarrável ali no céu. O céu é isso, queridos. Então essa é a segunda sensação. A terceira sensação, queridos, a terceira sensação é de perplexidade por sabermos que nós estamos sobre condições completamente novas. 1 Coríntios 15, 51 e 52, texto que eu já li: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Porque no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E aí Paulo diz que esse corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e o mortal de imortalidade. Já pensou ter um corpo de glória como de Cristo, ser como semelhante, haveremos de vê-lo como Ele é, seremos, diz o texto de João, semelhantes a Jesus. Então, queridos, a terceira sensação no céu, ela é de perplexidade. Você já imaginou que aqui na terra nós nos debatemos com três grandes inimigos: o diabo, o príncipe deste mundo. Nós nos debatemos contra a presença do pecado. Todos nós lutamos contra o pecado fora de nós e muito mais dentro de nós. Então aqui tem o diabo, aqui a gente luta contra o mundo que jaz no maligno, e tem a minha natureza carnal. E desses três inimigos, o diabo, o mundo e a carne, o pior deles é o que mora dentro de mim, é o que eu sou, é minha natureza. Mas lá no céu, a Bíblia diz que as primeiras coisas passaram. O diabo estará trancado no inferno. Eu terei um corpo de glória, incorruptível, imortal. Então não há presença do pecado. Já imaginou estar em um lugar em que não há a presença do mal, nem do diabo? E eu fui agora transformado. Eu não sinto mais desejo de pecar. Não há uma propensão em mim, não há desejos em mim
pelo mal. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero, esse eu não faço, mas aquilo que faço é o que não quero. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos. Aqui a gente tem uma guerra fora da gente, dentro da gente, mas o céu não. Paulo diz que nossos corpos corruptíveis se revestirão de incorruptibilidade e nossos corpos mortais se revestirão de imortalidade. Então estar no céu, queridos, tem que ser uma sensação de perplexidade, porque a gente vai estar completamente diferente. E nenhum de nós tem noção do que é isso. Estar num corpo sem pecado, estar num corpo glorificado, estar sem a presença do mundo, sem a presença do diabo e sem o mal que habita em mim. Então o céu é livrar-se de todas essas influências, cuja única influência maior é o brilho da glória de Deus, nos deixando atordoados para glorificá-lo e adorá-lo o tempo inteiro. Então a terceira sensação no céu, ela tem que ser essa sensação de perplexidade. A Bíblia, ela tem um texto que ela descreve também, acho que está aí, Adriano, que é Apocalipse 22, de 1 a 5, que é uma descrição de João sobre o céu. Ele diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Depois o texto diz lá no versículo à frente que nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém, queridos? Amém. Olha essa descrição do que é o céu. A glória de Deus brilhará sobre eles. Diz que os seus servos o servirão. Nós vamos contemplar Jesus, contemplarão a sua face. Não vai ter maldição nunca mais. Livramos-nos de tudo ruim desse mundo. E agora, para sempre, diz o Senhor Deus brilhará pelos séculos dos séculos. A glória de Deus ali no céu. E em último lugar, meus queridos, a quarta sensação de estar no céu é porque agora nós temos um conhecimento de Deus que é impossível nessa vida. Apocalipse 7:17, eu já citei esse texto, que é o Cordeiro que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 21:3, também li esse texto, li o outro, pode colocar aí, Adriano. Mas a quarta sensação, queridos, do céu é de iluminação. Irmãos, aqui no mundo, a gente vive com tantas perguntas sem respostas. Eu sei que às vezes as pessoas gostariam que a Bíblia fornecesse todas as respostas, mas há muitas coisas da Bíblia que sequer nós conseguimos interpretá-las. Há coisas ocultas, a própria Bíblia diz, que é impossível ao homem saber. Há eventos na nossa vida que a gente fica perguntando por quê. Mistérios na nossa vida que a gente não entendeu por quê. A gente sofreu, lutou, mas sabe, irmãos, quando a gente chegar no céu, e esse brilho da glória de Deus nos iluminar, todas as coisas vão ser reveladas. Nada oculto, você vai entender tudo, você vai saber tudo, então você vai estar iluminado por Deus, porque agora você tem um conhecimento de Deus que é impossível nessa vida. Mas agora, na presença de Jesus, o Cordeiro, na presença de Deus, nosso Pai, esse brilho dele sobre nós descortina todas as coisas.
e nós finalmente entenderemos tudo, todos os seus porquês, todas as suas dúvidas, as coisas que você enfrentou e você não entendeu, e que você talvez pergunte até hoje, por quê, e coisas que você gostaria de ter discernido, mas não discerniu. Para mim, que sou São Paulino, eu quero perguntar a Jesus, por que é que o Senhor interfere em futebol? Porque como é que o Senhor deu aquela vitória do Flamengo contra o River? Eles não jogaram nada, mas o Senhor interviu naquele negócio, só pode. Por que o Senhor interfere em futebol? Não dava para deixar quieto. Jesus, o que foi aquele dia? Só estava assistindo o jogo, se ligou lá no negócio. Mas sabe, queridos, a quarta sensação é de iluminação. Agora descortinados, iluminados, nem dúvidas e nem temores, não pairará sobre nós nenhuma dúvida. E essa coisa, eu diria que é uma sensação também extraordinária. Queridos, eu quero concluir. Essa minha fala, só fazendo algumas aplicações sobre o céu. Primeiro, queridos, é que o céu não é apenas uma realidade futura, o céu é viver Cristo agora. Sabe, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Queridos, o céu não é apenas algo escatológico. O céu, a gente precisa aprender que ele não é algo só futurista. O reino entrou em mim, o reino está em mim, o reino de Jesus Cristo. Então, o céu não é um futuro, o céu se estabeleceu na minha vida. Há uma música que nós cantamos antiga dos salmos e hinos que diz que bem pouco importa eu habitar em alto monte, à beira-mar, em casa ou gruta, boa ou ruim, é sempre céu com Cristo em mim. Então, queridos, a primeira aplicação é: o céu não é apenas uma realidade futura, o céu é viver Jesus. Tem muita gente que não tem condições de ir para o céu, porque a gente está aqui na terra aprendendo algumas coisas que nós vamos reproduzir no céu. Uma delas é servir. Aparece no Apocalipse pelo menos 3 vezes, onde eu conheço o texto dizendo: os seus servos o servirão, e eles servem a Deus de dia e de noite no seu santuário. Eu não sei explicar como é que é esse serviço no céu, mas diz que a gente vai servir. Mas agora na terra você não está treinado, porque você não serve ninguém, você não serve o reino, não serve a obra de Deus. O que você vai fazer no céu? Não tem o que fazer. A Bíblia diz que no céu eles clamavam em grande voz, dizendo, eles estavam glorificando. Quem não tem um coração de glória, de alegria, de louvor, também não tem o que fazer no céu. Você vai ficar desambientado. Vai fazer o que lá? Vai perder seu tempo. Então, queridos, assim, a gente precisa fazer coisas aqui. Quem não ama não tem como ir para o céu, porque o céu, a única